Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jamile, eu tenho 27 anos, eu sou uma microempreendedora. Eu comecei a ser uma microempreendedora não faz muito tempo, então eu vendo uma loja de maquiagem, a loja da MV. No finalzinho do vídeo, se vocês quiserem dar uma olhada no meu Instagram, pra vocês darem uma olhadinha nas promoções e tudo mais. Não tem muita coisa, porque eu sou nova no ramo, eu já fazendo propaganda da minha loja. Mas vão lá ajudar uma pobre senhora a se reinventar novamente, né? Acho que nunca é tarde pra fazer nada. Então, gente, o meu nicho, ele mudou muito quando eu comecei a ter uma virada de chave na minha vida. Então eu parei muito de ficar em site de fofoca, né? Em ver vídeos idiotas e focar em mim. Então, assim, eu comecei a fazer o meu sonho, né, de ser empreendedora virar realidade. Eu tive um impulsionamento muito grande. Eu era CLT, né? Então a gente vai entrar nesse CLT. Eu era CLT, então meu último emprego foi numa mentoria. Então é disso que eu queria falar. Era sobre isso, sobre mentorias enganosas. Então, gente, eu comecei a trabalhar nesse lugar dessa mentoria com uma proposta de de costume de sucesso, desculpa. Então eu fiz toda o que eu deveria fazer, né, numa entrevista, passei, só que era uma vaga, tipo, muito rápida, então eu comecei no outro dia. No outro dia eu já tive o onboard de como tudo funcionava, pra mim era mil maravilhas e tudo mais, né, em um lugar, assim, muito bom, não vou falar pra vocês, né, muito bom mesmo, mas não tinha o principal, processo. Não tinha nenhum processo, nenhum. Quando sua empresa ela não tem processos, então ela não tem basicamente nada, porque ela vive de quê? Então todos os dias você se sente sobrecarregada, porque você não tem processos, você não tem o seu dia começa logo assim, ó, que é assim que o meu começava. Eu não tinha paz. Isso é verdade, eu não tinha paz. Eu era uma pessoa de tampar buraco, sabe? Estourava o buraco aqui, eu tinha que tapar. Eu tampava um buraco aqui, eu tinha que tampar. Então assim, por quê? Porque era muita gente. E quando eu cheguei lá, já tinha uma pessoa que fazia a mesma coisa que eu. Só que era o que eu falei pra você, como não tem processos, então não tem administração correta. Mas mesmo assim, todo mês tinha imersão. Todo mês. Porque era mais pessoas pra entrar. Era mais dinheiro que entrava. Então, quando teve a imersão e eu participei, no primeiro dia eu achei muito legal, sabe? A recepção, ela falando, sabe, ensinando. Eu achei, caramba, mano. Eu falei, caramba, essa moça tem potencial, né? No segundo dia também achei, né? Achei também muito legal. No terceiro dia, eu já não achei tão legal. Porque foi uma parte assim que as pessoas não estavam mais apreciando apenas do conteúdo, mas eles estavam apreciando do dinheiro. Eles queriam um dinheiro. Era o faz-me rir que tinha que prevalecer nesse dia. E prevaleceu. Então, a pessoa que era costume de sucesso agora era observadora. Eu tinha que observar tudo. Se eles falavam mal do curso, se eles faziam algum gesto assim, né, de falar um com o outro, eu tinha que interagir um pouco com eles. O meu trabalho, né, gente? Vamos lá. Um pouquinho que o costume de sucesso faz. Só que assim, quando você já dá todo o conteúdo em 3 dias, da sua imersão em 3 dias, você não tem mais o que falar. E é verdade, gente, a pessoa não tinha mais. Fazia um contrato de 12 meses. Ela falava as mesmas coisas que ela falava na imersão. Não mudava nada. Nenhuma vírgula. Ah, Jamile, por que você tá falando isso? Pra você ter cuidado com imersão. Pra você ter cuidado que imersão não é o que tá escrito.
em você vai mudar a sua vida, vem comigo aprender os 12 pilares de... Gente, não existe 12 pilares. Existe você por você. Quando você sai, quando a pessoa sai, o que entra é o dinheiro, não é você. Não tinha processos, não tinha acompanhamento decente, não tinha eu não sou, tipo, né, eu no seu ouvido falando assim, você conseguiu? Quanto que você fez hoje? Por quê? Porque tudo tinha que passar por ela. Ela não confiava nos seus próprios funcionários. Então, assim, a empresa, ela não girava. Mas tudo pode piorar. Inventaram de fazer uma imersão com os primos em Gramado. Em uma cidade, Gramado. E eu fui. Fui eu, a pessoa que fazia os eventos. E eu acho que o videomaker. Então foi nós três. De carro. De São Paulo até Gramado. Então, assim, foi uma coisa, gente, uma experiência horrível. A cidade é linda. Mas o que eu passei na cidade... Eles alugaram uma casa, que seria o lugar que realmente ia ser a imersão por inteiro. E eu e a pessoa que fazia os eventos, a gente serviu de empregada. Então, por isso que eu digo pra vocês, a imersão é linda. Quem compra. Mas quem trabalha, pra alguns é tenso. Então, assim... Jamile, por que você tá falando isso? Porque eu conheci, gente. Conheci, eu tava dentro. É muita mentira. É sujo. Mas, voltando. A gente passou, acho que foi 3 dias. 3 ou 4. Então, a gente foi e veio de carro. Então, pense. Praticamente 12 horas viajando. E nem precisava, porque foi tão desorganizado, mas não foi a parte da pessoa que estava organizando, mas sim deles, porque eles eram muito ruins de fazer pagamento. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Sabe? E tinha dinheiro, sabe? Mas quando a gente tava nessa imersão, que a gente servia realmente de empregada, eu ficava pensando, eu preciso mesmo estar aqui? Preciso passar fome? Eu preciso realmente passar fome do jeito que eu estou passando? Ou eu posso pegar as minhas coisas e ir embora pra minha casa? Ou quando eu chegar no local, eu posso me demitir? Eu passei por, já passei por muita coisa, mas eu falei que ali foi o auge. Que eu não quis estar ali, eu não precisava passar por aquilo, sabe? Mas eu tava presa. E quando eu voltei, ia ter uma imersão online. Eu não fiz o que ela quis que eu fizesse no domingo, porque eu tava exausta. Passei praticamente 12 horas dentro de um carro, exausta, quase morri, porque a pessoa que tava dirigindo quase dormiu. Então, assim, gente, por que eu tô falando isso? Porque é um desabafo, assim, bem breve e também não tô entrando muito em detalhes. É porque pra você se atentar. No Instagram agora tem bastante gente que tá com isso. De, eu ganhe R$300 em uma semana e você paga uma imersão de R$300, sabe? Uma cadeira pra você ouvir uma pessoa que já... Um coach, né? Falando que é óbvio que o ChatGPT tem. Então não seja tão besta, sabe? Haja pela razão, não pela emoção. Se você tá passando por alguma crise dentro do seu negócio, a crise é você e Deus. E uma solução que não seja um coach. Não faça uma besteira dessa, sabe? Não gaste seu dinheiro com coach. É triste, mas é isso. Mentoria não vale o que eles vendem. Tá bom? É isso.
Tchau, tchau.